Olá, boa tarde. Um comerciante foi assassinado a tiros em Ariquemes. Segundo a polícia, Edson Santos Cardoso abria a padaria por volta das 5 horas da manhã, quando foi atingido por 3 disparos no rosto, ombro e abdômen. O comerciante foi encontrado caído dentro da padaria, perto da porta, todo ensanguentado e respirando com dificuldade. Socorrido, ele morreu logo depois de dar entrada no hospital. A esposa da vítima disse que a polícia ouviu os disparos e um barulho de uma motocicleta saindo em alta velocidade. O crime está sendo investigado. E a greve da Universidade Federal de Rondônia continua. Sobre a paralisação e outras questões que envolvem a situação, nós conversamos agora com o reitor da UNIR, Januário do Amaral. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia TV. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo o seu programa e em especial a comunidade acadêmica da UNIR. Reitor, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando como é que o senhor avalia essa crise na instituição. Veja bem, em primeiro lugar, a UNIR ela teve avanços, tem algumas áreas que a gente não conseguiu evoluir na sua transformação, na sua melhoria. Isso faz com que os estudantes e alguns professores possam ficar descontente com o andamento do cotidiano dentro da universidade. Eu quero ressaltar que a reitoria entende como a greve um espaço democrático dentro da universidade, como ela sempre foi e respeita. Agora a gente tem que pôr um ponto e sentar para negociar. É preciso, nós estamos convidando já convidamos o comando de greve dos professores, que se recusou a participar de uma reunião com a gente. Então, sobre essa questão das reuniões, nós acompanhamos ontem uma mobilização dos estudantes e nós vamos mostrar agora numa reportagem. Ok. Acadêmicos mostraram esta convocação protocolada na quinta-feira da semana passada, um dia depois da greve ser deflagrada e um dia antes da coletiva, em que as 3 pró-reitorias da UNIR haviam dito não haver nenhuma tentativa oficial de contato dos estudantes com a reitoria. O documento pedia a presença do reitor no Centro de Vivência Paulo Freire, no campus de Porto Velho, para uma reunião aberta com a comunidade estudantil, às 2 horas da tarde de segunda-feira. Centenas de acadêmicos esperaram mais de 1 hora, mas o reitor não apareceu. Nós pedimos essa audiência com o reitor e ela foi protocolada. Está aqui o documento em minhas mãos, recebido da reitoria. E essa reunião já estava marcada. Em solidariedade aos estudantes, os professores em greve decidiram cancelar uma reunião previamente agendada no mesmo dia e horário com o reitor. Nós resolvemos não participar da reunião, comunicamos ao reitor. Os estudantes manifestaram insatisfação no auditório e prometeram fazer uma manifestação na manhã de terça-feira. E hoje pela manhã estava articulada uma reunião também, mas não houve um encontro entre a reitoria e a comunidade acadêmica, o pessoal está manifestando, como nós mostramos nessa reportagem também. Centenas de estudantes em greve e professores se reuniram em frente à Universidade Federal de Rondônia, no centro de Porto Velho. Segundo eles, estava agendada uma reunião com o reitor Januário do Amaral para uma negociação. Mas ontem à noite, por meio de um site de notícias, ficaram sabendo que a reunião seria em outro local, na sede da OAB. Como a maioria não teve acesso à informação, o comando tentou entrar no prédio, mas foi impedido pela Polícia Federal, que fazia segurança. Alegando estarem decepcionados, estudantes e professores seguiram em passeata pelo centro da capital. Então, reitor, está havendo uma dificuldade de negociação entre a reitoria e o comando de greve, os acadêmicos? Não, da nossa parte não. A reitoria sempre se colocou à disposição para dialogar com todos, com a comunidade acadêmica. Nós protocolamos um ofício convidando os professores para uma reunião às 14 horas. Faltando 30 minutos, eles mandaram um documento dizendo que não iriam e protocolamos com o comando de greve dos alunos uma reunião para terça-feira, hoje pela manhã, na OAB. E eles também receberam o documento, portanto... Que horário foi esse protocolo? Isso foi entregue ontem, no início da tarde. No mesmo momento que nós entregamos o ofício para eles, também entregamos um documento
que nós havíamos convidado o Procurador Federal, doutor Essias, para fazer parte da reunião, que inclusive esteve lá na OAB, esperando que os alunos participassem, que ele ia também da posição do Ministério Público. Infelizmente, os alunos não compareceram. Veja bem, não dá para a gente discutir a pauta dos alunos numa assembleia. É preciso que os alunos coloquem a sua racionalidade política e sente com a reitoria para a gente discutir os pontos. E aí, posteriormente, vão fazer uma grande assembleia para discutir, e eles xingaram todo mundo, quem quiser xingar, enfim, elogiar quem quiser elogiar. Mas no momento da gente construir essa pauta, discutir os pontos e as dificuldades que a universidade vem passando, é preciso que a gente sente uma mesa para a gente discutir e fazer os planejamentos todos que tem que fazer. Aí depois vamos fazer assembleia. Não é que eu estou me negando aí numa assembleia. Eu vou numa assembleia no momento adequado, mas é preciso que o comando sente com a reitoria. Pode até ser o comando conjunto dos professores com os alunos, e a gente sente, discute uma pauta depois a outra, porque existe pauta diferenciada entre um e outro. Alguns pontos convergem, mas existe uma pauta diferenciada. E aí a gente chegar num denominador comum, e aí vamos para a assembleia. Mas assim, do jeito que eles querem discutir, com todo mundo, raivoso, não tem como a gente avançar, e não vamos avançar. Uma das principais reivindicações que eles questionam para essa manifestação é a falta de professores. Qual que é a situação hoje? Tem um levantamento de que a Universidade Federal de Rondônia, em todo o estado, teria uma necessidade de pelo menos 200 professores. É isso mesmo? Não, na verdade, o problema da Uni não é de professor. Nós ainda estamos com a previsão para contratar 120 professores no início do ano que vem, que é um projeto de lei que está no Congresso, do Reúne, que ainda está faltando. Nesses 3 últimos anos, a reitoria contratou 320 professores. 320, sabe quantos professores nós tínhamos? Antes, 284. Então, em 3 anos, nós contratamos 320. O maior problema da Uni não é falta de professor hoje, é falta de técnico administrativo para o cotidiano. Contrataram 320 e foram quantas vagas a mais de estudantes? De estudantes, nós aumentamos 4.000 vagas a mais de estudantes, sendo que essas 4.000 ainda não estão preenchidas. Então, aí entrou nesse período aí em torno de 3.000 alunos, e nós contratamos 320 docentes. Antes, a Uni tinha 6.800 alunos e nós havíamos 284 professores. Portanto, não está faltando professor. Existe sim professor com carga horária insuficiente. Pontualmente alguns cursos que está faltando. Por exemplo, o curso de arte. Mas por quê? Nos 2 concursos que nós fizemos, deu vazio, não passou ninguém. E uma única vaga de uma outra área que entrou, a professora renunciou. E vamos abrir agora. Portanto, no próximo ano, nós inclusive não vamos oferecer o vestibular para o curso de artes. Mas a maioria dos cursos estão... Por falta de procura e por falta de professor? Não, por causa de professor. O curso de arte é professor. Os outros cursos, o curso de engenharia elétrica, tem ainda uma quantidade de professor, mas também o concurso deu vazio, e também pela estrutura física. E também vamos suspender o concurso de agronomia, veterinária, o vestibular e engenharia florestal, por causa das salas que ainda não ficaram prontas. Reitor, a gente vai fazer um intervalo comercial, Okay. E a gente volta já para discutir essas e outras questões também, continuar. Daqui a pouco a gente volta, hein? E nós voltamos aqui no estúdio com o reitor da Universidade Federal de Rondônia, que vai trazer algumas explicações sobre a situação na Uni, que está em greve desde a semana passada. Reitor, a gente falava agora há pouco sobre cursos que não vão ter vestibular para o ano que vem. Só para a gente fechar esse ponto, são quantos cursos no total? Estão concluindo. Os cursos são 5. Em Porto Velho, artes e engenharia elétrica. E em Rolim de Moura, veterinária, engenharia florestal e agronomia. Lembrando que Isso é por falta de professores, como a gente falou. Rolim de Moura por falta de sala de aula que ainda não ficou pronta, tá? Isso não significa que não vai ter ano que vem. A gente pode, no Enem de maio, se as salas ficarem prontas até lá, a gente abrir uma nova seleção para Rolim. E aqui em Porto Velho, o curso de engenharia elétrica é por falta de professor ainda, porque nos 2 últimos concursos, como eu falei, não preencheu, está aberto agora, e também pelo espaço físico. E o curso de artes também, espaço físico e professor. Então, exatamente sobre essa questão de espaço físico e infraestrutura, a gente tem na Universidade Federal, pelo menos aqui no campus da Uni, em Porto Velho, a gente mostra imagens agora de várias obras, uma boa parte está parada. Por que essas obras estão paradas? Ok. Na verdade, nós temos hoje 48 contratos de obras na universidade. É muita obra sendo tocada ao mesmo tempo. Elas não estão paradas.
algumas empresas às vezes começam e dão, não conseguem levar naquele ritmo em virtude da rotatividade dos funcionários, dos operários das empresas que saibam trabalhar nas hidrelétricas. E isso eles têm encontrado dificuldade, pedem um aditivo de prazo. Isso a gente tem feito para evitar maiores danos para a universidade. E isso acarreta um descontentamento da comunidade, porque tem entulhos em volta e etc. Mas o contrato e o recurso para a conclusão daquelas obras, elas estão garantidas. Agora, às vezes, a empresa não consegue tocar a contento. Mas independente dessa questão da empresa não conseguir o trabalhador para tocar a obra, isso não cabe à universidade entender, não. Não tem uma questão de um processo, ela não tem que responder... Então, veja bem, aí nós temos um contrato. Como nós fizemos uma licitação no ano anterior com aquela empresa, se eu não fizer um acordo com aquela empresa e dilatar o prazo, o que eu tenho que fazer? Eu vou rescindir o contrato com essa empresa, ela vai pagar uma multa, vai ficar 2 anos sem participar de uma licitação e esse recurso eu vou devolver para o Tesouro. Então, aí a Uni vai perder mais ainda. Então, é preciso que a gente sente, converse e verifique quais são as melhores alternativas. Reitor, a gente tem um questionamento de um professor que ele fala sobre essa questão das obras paradas, de que não teria recurso, que faltaria o MEC liberar. A gente vai colocar agora para o senhor poder depois fazer uns esclarecimentos sobre isso. A culpa não é do MEC, a culpa é da universidade que não prestou as contas e aí por conta disso parte do recurso do MEC não pode ser redistribuído para a universidade. É uma questão de gerência, uma questão administrativa que faz alusão diretamente à reitoria, à Universidade Superior da Universidade. Existe mesmo esse recurso parado, falta de liberar? Aí eu não sei, porque o professor está equivocado, ele não citou qual é o projeto. O recurso do MEC, ele fica no nosso orçamento, no início do ano, e vai paulatinamente sendo liberado. Todas as nossas obras, elas estão em processo de andamento. O único processo é um da FINEP, porque prestamos conta, estamos esperando vir a parcela para licitar, que é o prédio da psicologia. Os outros que são com recurso nosso, da universidade, eles estão em andamento. Foi a razão essa outra que eu coloquei. O professor é equivocado, ele não entende do processo administrativo, ele não tem um conhecimento de como é que é a dinâmica de um processo de licitação e não acompanha a obra, ele está completamente por fora. Reitor, tem essa questão da infraestrutura que está em andamento, as obras em andamento, mas nós identificamos na universidade também um outro ponto do que já existe hoje. A gente mostra imagens agora, do laboratório de Química. São imagens de equipamentos, de ensaios que estão totalmente defasados e de que circulam acadêmicos ainda nessa região. Por que não foi tirado esses equipamentos daí, já que estão em total estado de degradação? Ok. Esse é o laboratório de Química que nós estivemos lá. Veja bem, a Uni tem 29 anos. Na universidade nós não temos um depósito ou um lugar que a gente possa colocar os resíduos químicos. Ano passado, em dezembro, nós licitamos o processo de rede de esgoto do campus, que não tem, então nós licitamos, e para fazer 2 centrais de tratamento de esgoto. Um de tratamento de esgoto de dejetos humanos e um outro de um tratamento de dejetos químicos, que é desse tipo. Nós não podemos jogar lá no fundo da mata esses produtos. Então, eles têm que ficar em algum lugar até que a gente consiga um lugar adequado. E não consegue uma parceria com o órgão público, algum lugar para se desfazer disso? O problema é qual é o órgão que tem um lugar que possa colocar esses produtos químicos. Esses produtos não podem ser jogados no meio ambiente ou num lugar que possa ir para o meio ambiente, porque aí o dano vai ser muito maior. Agora, é preciso que os professores que estão nesses laboratórios, eles tenham uma parceria direta com a administração central da universidade para que possa fazer o monitoramento desses laboratórios. Reitor, sobre o hospital universitário, nós acompanhamos desde o início do ano, a reitoria divulgou que já tinha recurso liberado e que logo a obra seria retomada. Estamos em setembro e até agora nada. Ok. O hospital universitário é um projeto que hoje faz parte também de um projeto da reitoria. Nós temos os recursos no valor de 5 milhões empenhados, eles estão na universidade, ainda não foi gasto nem um centavo. Havia um problema de licitação, de planilhas, o Ministério só autorizou no final do ano passado,
aí a empresa está fazendo os últimos ajustes, o Ministério Público está acompanhando, o Ministério Público Federal, para que a gente possa fazer a implementação desse hospital e comece e aí possa estar auxiliando na comunidade. A gente divulgou também, durante esse processo de greve, identificamos a questão do restaurante universitário. Houve recurso ano passado? Voltou por falta de projeto? Não, na verdade não foi isso. Este ano nós cadastramos o projeto do restaurante universitário no MEC. E aí sim, como eu lhe falei, nós tínhamos 48 contratos de obra na universidade, temos 2 engenheiros para tocar tudo isso. A nossa engenharia não tem condições de fazer o projeto. Em contato com o MEC, a Universidade do Vale do São Francisco cedeu o projeto. Daqui nos próximos dias o arquiteto da universidade vai vir para cá, para que ele possa fazer os ajustes e a gente possa estar até o final do ano licitando e aí começa a obra ano que vem. Ele foi cadastrado em abril no Ministério da Educação, o projeto do restaurante universitário da Uni. Reitor, a questão dos prestadores de serviços estão dentro do orçamento da Universidade Federal, como segurança e limpeza. A gente tem imagens do campus que mostra lixo em vários pontos. Por que não tem mais gente para fazer a limpeza do campus? Ok. Esse é um dos pontos que a gente reconhece, a administração reconhece que existe uma falha, deveríamos ter um contrato maior de 80 funcionários para limpar o campo de Porto Velho e o nosso contrato é de apenas 20 funcionários para limpar o campus e só interno, nos banheiros e nas salas de aula. Ontem nós conseguimos fazer uma recompactuação com o contrato da empresa, pelo menos até dezembro, enquanto a gente vai fazer uma outra licitação que possa atender toda a área interna dos prédios, fazer uma outra que possa atender a limpeza externa. A Uni nunca teve um contrato de limpeza externa, nós só conseguimos os recursos este ano, foi liberado em agosto, e estamos no processo de licitação para fazer a limpeza externa da área do campus, e um outro contrato de limpeza dos laboratórios que tem produtos químicos, como aquele que você mostrou e o outro onde tem os cadáveres da medicina, que não pode, tem que ser um funcionário especial para limpar estes laboratórios. E isso está sendo feito. Então foi solicitado ao Ministério da Educação, os recursos foram liberados, temos que fazer a licitação para começar a funcionar a contento. Então, o senhor lembrou agora há pouco que nós temos 29 anos de Universidade Federal aqui no Estado. O senhor está na reitoria desde a gestão do reitor Enio Glória, o senhor foi vice-reitor, tem mais 4 anos da sua gestão passada e agora é 1 ano, 9 anos quase. Desses 29, 9 anos. Tem muita coisa assim, não poderia ter sido planejado, já que o senhor já estava fazendo parte do processo, como, por exemplo, um local para colocar esses produtos do laboratório de química, um aterro sanitário. Veja bem, a gente tem trabalhado muito nas regularizações fáticas das coisas que ocorrem dentro da universidade. Outro dia eu recebi um ofício da Universidade da Holanda que pedia a grade do curso de língua portuguesa, porque daqui a 10 anos eles iam implantar o curso lá. Nós não podemos fazer isso. Nós temos uma demanda reprimida muito grande de cursos que foram criados, sem ter a dotação orçamentária para construir a infraestrutura, sem ter a dotação orçamentária para a contratação de professores. E nesses últimos 3 anos, além dos cursos novos que nós criamos, nós tivemos que atuar na regularização desse passivo que nós tínhamos, tanto de professores quanto do espaço físico. Então, e a gente só pode conseguir fazer isso se a gente crescer, porque a moeda de troca que o MEC dá para aumentar o nosso orçamento é a quantidade de alunos que nós temos dentro da universidade. Então, quando no início do ano, ele vai lá, quantos alunos você tem matriculado, calcula pela quantidade per capita e me dá o orçamento. Okay. É dessa forma que é montado o nosso orçamento. Então, só para a gente encerrar a entrevista, o fim da greve depende, então, de quê? Eu acredito que do bom senso do comando de greve, que possa estar sentando com a reitoria. Nós estamos com a nossa equipe de pró-reitores dispostos a gente sentar, mas no sentido de construir uma pauta proativa para a universidade. É preciso que a comunidade ajude a universidade junto com a bancada parlamentar e aprove o projeto de lei que está no Congresso. Sem isso, a Uni não vai melhorar. Ok, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado.